Você vai ver na edição de hoje. Conselho Regional de Psicologia cedia segundo simpósio alagoano de prevenção ao suicídio neste final de semana. E vai ver também. IBGE projeta redução populacional em Alagoas, que pode impactar também na redução de recursos federais. Agora, no Jornal da Assembleia. Olá! O IBGE projeta uma redução populacional em Alagoas que pode impactar também na redução de recursos federais. Parlamentares propõem mudanças no Pacto Federativo e na base de cálculo dos fundos de participação de estados e municípios. Confira. Diante da projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas de que a população de Alagoas deverá reduzir em 1,6% até o final do ano, a deputada Jó Pereira chamou a atenção para a preocupação dos gestores em terem seus repasses dos fundos de participação dos estados e municípios também reduzidos. O Fundo de Participação dos Municípios, o repasse dos recursos federais para os municípios e para os estados, ele se dá tendo como base a população. Se ela diminui, há uma possível redução dos recursos. De acordo com a parlamentar, 2 municípios em Alagoas terão seus recursos federais reduzidos a partir desta projeção do IBGE. No caso do estado de Alagoas, o estado ainda não, mesmo tendo reduzido a população, ele não saiu da faixa que ele encontra-se atualmente de população para receber o percentual de fundo de participação dos estados. Nos municípios, pela análise que eu fiz, apenas 2 municípios perderam. Teotônio Vilela, por conta de 116 habitantes, ele saiu de uma faixa para outra, e o município de São Miguel dos Campos. Então foram 2 municípios que tiveram redução, os outros municípios perderam população, mas não foi, essa perda de população não provocou a sua saída da faixa de repasse do FPM atual. Para a deputada, que defende o fortalecimento dos municípios, a base de cálculo dos fundos de participação dos estados e municípios deveria ser o Índice de Desenvolvimento Humano. Isso demonstra que nós precisamos debater a forma de cálculo dos repasses federais, não levando em conta apenas a população, mas levando em consideração a necessidade de investimento, principalmente quando a gente fala em investimentos para o aumento dos índices de desenvolvimento humano. Então, se o estado de Alagoas tem um dos menores índices de desenvolvimento humano e se esses recursos federais, a sua distribuição, fosse definida pela necessidade de ofertar esses serviços e aumentar o índice de desenvolvimento humano, isso seria uma divisão mais justa e não apenas com base no critério populacional. O deputado Gilvan Barros Filho também se mostrou preocupado com a redução dos recursos destinados aos municípios e defendeu uma alteração no Pacto Federativo. Isso é uma questão preocupante, tanto que no início do meu mandato eu encabecei uma luta aqui nessa Assembleia para que a gente pudesse rever o Pacto Federativo, para que votassem algumas matérias que era para ter sido votado a nível nacional, em 14 assembleias do estado do Brasil, para que a gente pudesse dar entrada na Câmara Federal com um rito diferente. O que nós queríamos era um repasse para os estados e o município, aumentando gradativamente. E o que é que acontece? Com esse repasse maior ia dar uma folga, ia dar um planejamento melhor para os estados e os municípios. Claro que a baixa de população impactará futuramente, sim, em toda essa questão. Mas aí a gente poderia, pelo menos, no mínimo, rever essa questão. Dentro da programação local do Setembro Amarelo, tem início nesta sexta-feira até domingo, na sede do Conselho Regional de Psicologia, no Farol, o 2º Simpósio Alagoano de Prevenção ao Suicídio, que é promovido pelo Cavida, o Centro de Valorização da Vida. Wilza Rosa e Silva, psicóloga e presidente do Cavida, Centro de Valorização à Vida, destacou a importância de se falar sobre o suicídio. É importante falar abertamente porque a partir daí nós podemos criar canais de ajuda. Quando nós informamos as pessoas, esclarecemos de que forma a gente pode identificar, é importante porque quem identifica vai buscar um atendimento de ajuda e a partir daí a gente vai poder prevenir o suicídio.
De acordo com a psicóloga, existem alguns sinais que podem alertar se uma pessoa está passando por problemas e precisa de ajuda. Geralmente as pessoas mudam, ficam mais isoladas, né? Evitam falar sobre elas mesmas ou sobre o que elas estão vivenciando e algumas verbalizam. Então, nem sempre as pessoas falam, eu vou me matar. Muitas falam, né, que está sendo um peso, muitas falam que quer pôr fim a isso que está sentindo, que quer sumir. Se perceber alguém próximo que verbaliza que não quer mais viver, que tem se sentido angustiado, sabe, que está se sentindo um peso para os outros, é importante que sim, busque ajuda. Wilza falou também sobre o trabalho do Centro de Valorização à Vida, que oferece suporte psicossocial à população. O Cavida é uma ONG que trabalha com a prevenção do suicídio, oferecendo atendimentos gratuitos com uma equipe de profissionais voluntários. Além disso, nós oferecemos palestras, grupos de apoio, orientação familiar, criação de eventos que trabalham sobre o tema. E aí é importante também perceber que ONGs como a ONG Cavida, que já vem há mais de 6 anos oferecendo atendimentos gratuitos, se mantém só através de doação e não tem ajuda de nenhum poder público. Então, que de repente os responsáveis possam se sensibilizar com a causa e auxiliar muitos destes serviços que são carentes também de apoio. A psicóloga ainda divulgou o 2º Simpósio Alagoano de Prevenção ao Suicídio, que acontecerá entre os dias 21 e 23 deste mês. No auditório do Conselho Regional de Psicologia, lá serão diversos profissionais que estarão discutindo em mesas redondas temas associados à questão. E para as pessoas que tenham interesse em participar do nosso evento, pode entrar em contato conosco através da página da ONG, que é o www.cavida.org. Quem tiver interesse em participar do simpósio pode fazer contato com o Cavida. Basta ligar para o telefone 988792710 ou acessar o site cavida.org. Encerramos aqui esta edição do Jornal da Assembleia. Fique com a nossa programação e até logo mais.